Salve Maria Santíssima. É um dos pontos que nós discordamos como cristãos do pensamento do Testemunho de Jeová. É o pensamento de que Jesus não é Deus como o Pai é Deus. É negar a Santíssima Trindade, em especial negar a divindade de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui um pequeno trecho sobre isso. Volvendo-se em seguida para o assunto do próprio Cristo, as Testemunhas de Jeová declaram que a primeira criação de Jeová foi seu Filho, a fiel e verdadeira testemunha, o começo da criação por Deus. E citando Apocalipse 3,14 e citando Colossenses 1,15, o primogênito de toda a criação. Mas nenhum dos textos citados apoia a pretensão deles de que a primeira criação de Jeová foi seu Filho, entendida a palavra Jeová no sentido de Deus. De acordo com o ensino do Novo Testamento, o Filho Eterno de Deus é tão incriado como o próprio Pai Eterno. As Testemunhas de Jeová apenas reviveram aqui a heresia do Ário no século IV, o qual ensinava que a pessoa de Cristo não preexistiu eternamente como um Deus Filho, Deus igualmente com o Pai Eterno, mas foi ente espírito criado, feito por Deus e usado como instrumento criado na obra de produção das outras criaturas. Para abandonarem essa noção herética, as Testemunhas de Jeová citam mal o Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. Esse texto não diz que a pessoa pré-existente, que mais tarde se encarnou como o Cristo, foi o começo da criação por Deus. O sentido do texto grego é o começo da criação de Deus, e a referência não é a criação original de todas as coisas por Deus, mas sim a restauração da criação de Deus pela obra redentora realizada pelo Divino Filho encarnado. Na natureza humana criada, em que ele nasceu da Virgem Maria, Jesus Cristo é o primeiro em honra e dignidade em toda a criação de Deus. Referir esta passagem à criação original, em vez de à restauração das criaturas efetuadas pela encarnação e redenção, é tomar com a Sagrada Escritura uma liberdade absolutamente indesculpável e manifestar a ignorância profunda do sentido dela, ou seja, você interpretar que Jesus é o primogênito da criação e achar que com isso está colocando Jesus como criatura é uma perfeita ignorância tanto na interpretação como o não conhecimento dos textos originais e também da hermenêutica bíblica, né? Então é uma heresia ressuscitada que vai citar aqui na história, né, que negava e ele confundia na questão da humanidade de Cristo, da divindade, separava as coisas, era uma bagunça só. As Testemunhas de Jeová estão em melhor terreno ao se referirem o segundo dos seus textos à pessoa de Cristo, como existindo antes da encarnação. Mas o sentido das palavras não é como eles imaginam. Portanto, São Paulo não cogitou de dizer aos Colossenses que o Filho de Deus era o primogênito de toda a criação, como parte dessa criação. No próprio versículo citado, imediatamente antes de falar dele como o primogênito de toda a criatura, São Paulo declara que ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. Na sua visível humanidade criada, Cristo não era assim, não era isso. A alusão era a própria natureza divina, invisível e incriada do Filho Eterno, gerado eternamente na natureza divina. Ele existiu antes de todas as coisas criadas. Assim São Paulo prossegue dizendo imediatamente: nele estavam todas as coisas criadas no céu e na terra. Colossenses 1,16. E acrescenta que, portanto, todas as coisas criadas, das quais ele não é uma, estão subordinadas a ele. Que São Paulo não teve a intenção de reduzir o Filho de Deus ao nível de uma criatura. É ainda evidente pela mesma epístola onde se diz: nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9. É um pouquinho desse livro aqui que eu já indiquei em outro vídeo, né?
sobre os testemunhos de Jeová. E novamente indico o livro também O Poder Global, por trás dos testemunhos de Jeová. Não é um ódio a eles, repito, teve até uma ação do Putin lá na Rússia, né, de proibir os testemunhos de Jeová de expressarem a crença deles. É claro que, mesmo discordando totalmente do ensinamento deles, mas eu creio que eles deveriam, de alguma forma, ter essa liberdade. Embora eles, de certa forma, nos próprios ensinamentos, né, eles não têm essa ligação, pelo menos dizem, né, isso é bem equivocado e contradizente, uma ligação com o Estado. Mas, de fato, se a gente for pesquisar a fundo, eles têm, principalmente a alta cúpula do Testemunho de Jeová, tem uma grande ligação com os poderes estatais, né? E, infelizmente, isso não é passado para os membros. Se a gente pesquisar a fundo, como esse livro que eu citei, O Poder Oculto, por trás do Testemunho de Jeová. Esse livro você encontra na estante virtual, dê uma procuradinha que você acha. Então fica aí essa dica para você. A gente vai fazer vários vídeos falando sobre o Testemunho de Jeová, sobre os 144 mil, sobre a questão da doação de sangue, sobre a questão do Espírito Santo ser Deus ou não, eles negam isso, né? A questão da imortalidade da alma, a questão da punição eterna no inferno, eles negam isso e debocham muitas vezes da fé católica, debocham mesmo e criticam na revista Sentinela, na revista Despertai, eles atacam profundamente a Igreja Católica, né? E dizem que é em nome da Bíblia. Não, é de uma falsa interpretação da Bíblia e muitas vezes de forma mansa, de forma discreta, eles atacam com toda a força a Santa Igreja. E a gente precisa estar esclarecido. Não é porque eles vêm manso, vêm de forma calma, que a gente vai aceitar e engolir as coisas que eles dizem. Uma coisa é receber a pessoa, outra coisa é receber a doutrina que essa pessoa vem ensinar. Como católico, devemos respeitar essas pessoas, mas a doutrina, ela é totalmente contradizente com as Sagradas Escrituras, com a tradição da Igreja, com o magistério, e nós não devemos cair nesse engoldo, né? Devemos estar muito atentos a esse... Geralmente eles chamam que quer fazer o estudo bíblico com a pessoa, né? Claro que eles não obrigam, mas é daí que começa, para quem é católico, a cair nessas falácias, né? Nessas ilusões travestidas de um estudo bíblico aprofundado. Repito, quem é testemunho de Jeová, se quer continuar sendo, a gente só lamenta, porém, a Constituição nos garante nesse direito, né? Porém, quem é católico, de forma alguma, deve estar com esses estudos paralelos. Isso só traz prejuízo à fé. Isso não é um legalismo, não é um dogmatismo barato, né? Porque dogma é um sentido bom das coisas, né? Mas é atenção. Se eu sou filho da igreja, eu vou ouvir a Santa Igreja. Eu posso estudar outras opiniões, mas não me deixar doutrinar, me deixar manipular por opiniões que muitas vezes atacam com toda a força a Santa Igreja. É preciso cuidado, atenção. Principalmente quando nega verdades fundamentais da fé, como essa que eu já citei aqui e li. Negar que Jesus é Deus. E isso, de fato, é muito grave. Então, tenhamos essa atenção. Um abraço a todos, Deus abençoe.